No primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos propõe refletir sobre nossas escolhas que dão sentido à vida. É um tempo propício para pensar como temos atravessado os nossos desertos e enfrentado os dias de prova. A liturgia nos convida a voltar-se para Deus e discernir, à luz da Sua Palavra, as nossas ações e escolhas, pois ela pode iluminar o nosso caminho quando somos tentados a deixar-nos levar por falsas seguranças, abrindo mão da liberdade de filhos de Deus. A primeira leitura, extraída do livro do Deuteronômio, traz o credo israelita. O Deus da promessa é o Deus que ouve a voz de clamor do oprimido, seus cansaços e angústias, e o liberta de toda escravidão, cumprindo o que prometeu. É a Ele que se deve adorar. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos mostra que é a palavra de fé que salva e que Deus atende a quem o invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A força para vencer toda prova está na palavra de Deus. O Salmo 90 assegura a proteção de Deus aos que nele confiam, pois o Deus de Israel cumpre as suas promessas e não abandona o fiel. O relato das tentações, capítulo 4 de Lucas, versículos de 1 a 13, deve ser lido à luz da pregação de João Batista, do batismo de Jesus, da sua genealogia e do início do seu ministério. Os três relatos precedentes destacam a identidade de Jesus enquanto Messias e Filho amado do Pai, deixando o leitor ciente do seu messianismo. No relato, o diabo é a personificação do inimigo de Deus, seu adversário e opositor, cuja ação busca colocar em dúvida o agir de Deus na história. Ele se coloca como aquele que tem poder sobre os reinos do mundo e por isso quer ser adorado, fazendo-se passar por representante de Deus. Ele é o adversário que tem como propósito fazer com que Jesus traia a sua missão e abandone o Deus verdadeiro, assumindo atitudes de superioridade e domínio, fazendo assim uma opção diferente a que o reino de Deus propõe, o serviço e o amor. O relato é construído por meio de uma linguagem simbólica e de palavras cuidadosamente escolhidas pelo autor bíblico, revelando que as tentações que Jesus padece o impelem a usar o seu poder divino, colocando em xeque o seu estilo messiânico. A narrativa da tentação está localizada no deserto, lugar de prova, mas também de silêncio, de encontro com Deus e discernimento. Jesus passa 40 dias no deserto e é provado, assim como foi provado o povo de Deus após a saída do Egito. Na primeira tentação, após longo jejum, Jesus está com fome e o diabo lhe propõe transformar uma pedra em pão. Se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. O diabo sugere que Jesus tire proveito da sua filiação divina, que use seu poder para saciar a fome. É a tentação do agir por si mesmo, a busca por satisfazer suas necessidades pessoais, servindo-se do seu privilégio de filho sem depender de Deus. O diabo tenta persuadir Jesus a cair na tentação adâmica, querer ser como Deus. Na raiz dessa tentação está a autossuficiência. Jesus responde afirmando a sua confiança na palavra de Deus. Está escrito: não somente de pão viverá o homem. Desse modo, Jesus reafirma sua esperança e confiança filial. Na segunda tentação, o diabo, ao mostrar a Jesus todos os reinos do mundo, diz: dar-te-ei todo esse domínio com sua glória,
porque a mim foi entregue e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrardes diante de mim, tudo será teu. A glória e a posse de todos os reinos do mundo, em troca de um ato de adoração, é o que é proposto a Jesus. A narrativa dialoga com o leitor e o leva a refletir sobre a quem pertence os verdadeiros tesouros e quem merece adoração. A tentação é a de colocar Deus num segundo plano e deixar-se conduzir por interesses pessoais e humanos, como a busca pelo prestígio e pelo poder e a submissão àqueles que se consideram deuses dignos de serem adorados. O poder e as riquezas acumuladas ameaçam o relacionamento com Deus, motivando a confiar somente naquilo que se possui. Jesus, ao perceber o que lhe é proposto, responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só prestarás culto. Ele reconhece que Deus é Deus e a verdadeira riqueza vem dele. Jesus rejeita as pretensões de dominação do diabo e reafirma sua fidelidade e obediência de filho. A terceira provação acontece em Jerusalém. O diabo, tendo levado Jesus ao ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito: darás ordens a seus anjos a teu respeito, para que cuidem de ti. E levar-te-ão em seus braços, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Essa tentação consiste em colocar Deus à prova, ao tentar fazê-lo realizar milagres fora de seus propósitos. É a tentação de evitar o sofrimento e a morte por ser o Filho de Deus, e ao mesmo tempo ter sucesso e prestígio sobre o povo. Jesus não aceita tentar a Deus exigindo dele uma intervenção que não esteja de acordo com a sua vontade e responde: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus, rejeitando desse modo questionar a fidelidade de Deus. As três tentações colocam em xeque a sua identidade de filho e o sentido do seu messianismo. Ao vencê-las, Jesus reafirma a sua filiação divina por meio da obediência e da irrestrita confiança em Deus. Graças à força do Espírito e da Palavra, ele está preparado para realizar a sua missão no caminho da pobreza, da simplicidade, do serviço. Nesses tempos em que a vida é dominada por pressões externas e ambições internas, pelo esforço em conseguir glória, poder e projeção pessoal, algumas questões são relevantes. Será que em nosso dia a dia buscamos de fato fazer a vontade de Deus ou nos enganamos a nós mesmos? O que anunciamos ou defendemos vem de fato de Deus ou da nossa pretensa sabedoria? Discernimos profundamente a palavra, deixando-nos iluminar por ela, antes de tomarmos decisões que comprometem a nossa vida ou a vida daqueles que nos são confiados? E quanto aos nossos julgamentos, eles acontecem segundo as aparências ou segundo a verdade? São questionamentos essenciais para nós que nos colocamos no seguimento de Cristo. Que esta Quaresma nos ajude a refletir sobre nossas escolhas, projetos e ações.